O nervosismo dos palmeirenses fica exposto na atitude de Galiano. Após essa entrada em Fernando Diniz, ele ainda o agride com uma cabeçada. Os dois acabam expulsos e o atacante do Fluminense vai à desforra enquanto Galiano dá entrevista. Receber a cabeçada e ainda ser expulso sem fazer nada, você acaba ficando um pouquinho destemperado também. Eu errei, ele errou também. Apesar da violência geral, nenhum outro jogador recebe cartão vermelho. Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara, um bom dia para você que nos acompanha nessas primeiras horas dessa madrugada ou até mesmo nessa manhã de terça-feira, meus amigos. O Vasco que entra em campo hoje à noite, jogando em São Januário, um jogo muito importante pela terceira fase da Copa do Brasil, onde nós enfrentaremos o Operário do Paraná. O primeiro jogo foi 1-1, atuando em Ponta Grossa. Um jogo de suma importância. Empatou é pênalti, perdeu tá fora, ganhou, passa de fase. É simples assim, meus amigos. Então olha só, já para a gente começar a terça-feira daquele jeitão aqui no nosso canal, vou pedir para você nos acompanhar até o fim. Vamos falar de muita coisa importante do nosso Vasco. Você já deve ter tomado conhecimento. O Vasco que sofreu um transfer ban da FIFA. Temporariamente o Vasco não pode contratar jogadores. Eu vou explicar isso aí para vocês. Teremos no próximo dia 23 de maio, sexta-feira, né, nessa próxima sexta-feira, a votação da AGE para que seja constituída a SPE em relação à reforma de São Januário. Vamos falar também sobre o candidato único à presidência da CBF. Eu vou explicar para vocês a situação envolvendo o Rodrigo Caetano. Vamos abordar a situação de jogadores, né, envolvendo o Riquelme e também o nosso Jair e o Pablo Verratti. E vamos falar, é claro, sobre fornecedora de material esportivo. Tem gente falando mentira, tem gente lacrando com esse assunto. Você que está acostumado a acompanhar aqui o nosso trabalho sabe que nós trabalhamos sempre com a verdade, com a informação, não com a conversa fiada, não com a tal da fake news. Meus amigos, então eu vou pedir para vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, clica no botão aqui abaixo, não vai pagar nadinha, de graça, 0,800. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o famoso joinha, o gostei, compartilhe também o nosso vídeo. Se aparecer aqui embaixo e par vídeo, clica também, você vai ganhar pontos, o canal ganha pontos e ajuda muito o nosso trabalho. Valeu, galera? Então, dito isso, vamos embora. Vou colocar aquela vinheta que você já conhece, do Madruga Vasco. Você já pode aproveitar para pegar aquele cafezinho da manhã, pegar aquele lanche, dar aquela espreguiçada e ir ao banheiro, porque a gente já está voltando, que está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa noite para você que nos assiste nesse fim de noite de segunda-feira, nessa madrugada. E bom dia para você que nos assiste já nessas primeiras horas ou nessa manhã de terça-feira. Ou até mesmo, é claro, boa tarde para você que nos acompanha no horário do almoço. Enfim, tudo de bom para todos nós. Meus amigos, vamos lá. Se tratando do nosso lateral esquerdo, cria da base do Vasco, o Riquelme. A gente sabe que hoje o Riquelme é quarta, quinta opção para a lateral esquerda do Vasco. Não que o garoto seja ruim, que ele não tenha seu valor, ele sabe jogar futebol, é bom jogador, mas ele perdeu espaço no Vasco. Ele estava no Vasco lá em 2022, na Série B, quando a SAF do nosso clube foi vendida para a 777. A 777 não teve interesse em aproveitar o futebol do Riquelme, acabaram emprestando o jogador, e com isso o Vasco foi ao mercado.
Então hoje nós temos o Lucas Piton, temos o Vitor Luiz, temos o Leandrinho que está emprestado na Arábia Saudita, mais um outro menino da base, mais o Riquelme. São 5 laterais esquerdos e o Riquelme pode deixar o clube nessa janela de meio de ano, agora no mês que vem. Fato é que a gente tomou conhecimento que o Riquelme teria recusado propostas de 2 clubes do futebol albanês, isso mesmo, lá da Albânia, tá, gente? Lá da Albânia, e o Riquelme não quis deixar o Vasco para ir jogar na Albânia. Aí tem gente que fica com raiva, jogador fazendo isso, que não sei o que, fica aí inflando a folha salarial e piriri, parará e pororó. Mas, gente, puxa vida, né? É complicado. Vamos fazer um exercício aqui. Faz de conta que você é o Riquelme, né? Que você joga no Vasco. Aí você é a 4ª, 5ª opção. Até aí faz parte, né? Fazer o quê? Né? O futebol é assim. Beleza, hoje você é aqui 4ª, 5ª opção, amanhã você está numa Copa do Mundo. Futebol é desse jeito. Mas daí também você sair do Vasco, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, onde você é criado na base do clube, da sua cidade, né? Que o Riquelme já está estabelecido, né? Aqui no Rio de Janeiro. De repente parar lá na Albânia, né? O campeonato alternativo do campeonato alternativo. Então, eu não julgo o Riquelme realmente por essa escolha, em querer permanecer no Vasco, até porque pode pintar outros clubes do futebol da Série A, da Série B aqui do Brasil, clubes também ali de repente do México, Estados Unidos, Chile, né, Argentina, Arábia, por que não, né? Então eu não julgo o menino Riquelme por não querer ir jogar na Albânia, nada contra o país, a Albânia, mas se tratando de futebol na parte esportiva, realmente não tem nexo, né, meus amigos? Não tem nexo. Agora, se tratando ainda de atleta, tá? A situação do volante Jair. A gente sabe que o Vasco pode acabar negociando o Jair agora no meio do ano, uma vez que o salário dele é algo em torno de R$900 mil por mês, né? Isso aí está inflando a folha salarial do nosso Vasco, e o Jair não consegue ser titular, ainda mais após a recuperação da lesão, ainda não conseguiu se firmar no nosso plantel, e a gente toma conhecimento ao longo dos dias que alguns clubes já têm interesse. E a bola da vez seria o Atlético Paranaense, né? O Furacão, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Eles mesmos, né? Nós enfrentamos eles ano passado nas quartas de finais da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense teria um interesse na contratação do Jair, porém, todavia, entretanto, o que está pegando neste momento é o valor do salário, né? Quase R$1 milhão por mês. Então, está se tornando uma situação bem complicada. A gente sabe que o Internacional e o Atlético Mineiro demonstraram um certo interesse, nada oficial ainda. Agora surge o interesse também do Atlético Paranaense. Vamos aguardar quem vai estar disposto a pagar quase R$1 milhão de salário para o Jair, e se o Jair estaria disposto também a dar uma reduzida nos seus vencimentos mensais. Fato é que ele não deve permanecer no Vasco. E se ele permanecer, ele deve chegar a um acordo com a diretoria cruzmaltina em relação aos seus vencimentos. Uma vez que ele tem contrato aqui no Vasco, então é difícil dele querer receber menos, porque está no contrato, né? Então ele quer o que está ali, ó, né? É o que está no contrato. Então é uma situação também complicada, vamos acompanhar de perto. Ainda se tratando de jogador, meus amigos, Pablo Verrete, né? Nosso pirata, centroavante, nosso homem-gol. Tomar até uma aguinha aqui para... Nosso homem-gol, nosso herói, né? Pirata, o Verrete, simplesmente nada mais, nada menos, alcançou a marca de 100 jogos com a camisa do Vasco da Gama, meus amigos. Isso aí. Verrete já entrou em campo 100 vezes com a camisa do nosso gigante da colina. E pasmem os senhores, o homem já tem, ó, 50-50 goals, 50-50 goals. Se fosse inglês seriam 50 gols, O Verrete já tem 50 gols com a camisa do Vasco, fora as assistências em 100 jogos. Uma média simplesmente assim, ó, a cada 2 jogos o homem faz um gol, sem contar as assistências. Então o Verrete, a passos largos, subindo no ranking de jogadores que estão entrando por hall da história do Vasco, como um dos artilheiros do nosso gigante, seja em Campeonato Carioca, ou Campeonato Brasileiro, ou em Copa do Brasil. Verrete vem impressionando
jogo após jogo e temporada após temporada. Ele que chegou aqui na janela de meio de ano lá de 2023, ele que tem aí mais ou menos quase 2 anos no Vasco, mas parece que tem aí 10 anos com a camisa do clube, identificado com a torcida, sabe da história do clube, respeita a história, respeita o torcedor, se doa, se entrega, corre, marca, faz gol, né? É artilheiro. E até o Diniz está derretido, né? Até o nosso treinador Fernando Diniz está derretido de amores pelo nosso centroavante Pablo Verratti. Se por um acaso o YouTube não pediu para a gente tirar por questão de classificação indicativa, né? Eu tinha colocado um vídeo no início do Fernando Diniz, né? Ó, pam, no box, né? Lá antigamente, Fluminense e Palmeiras. Gente, eu nem sabia que o Diniz havia sido jogador do Fluminense, né? O Diniz era centroavante, camisa 9. O homem foi às vias de fato com o jogador do Palmeiras. Isso lá em 1900 antigamente, né? Claro. Não estou aqui fazendo propaganda para violência, é só um fato curioso, um fato muito engraçado. Fato é que o nosso treinador está derretido de amores pelo nosso centroavante e não é para menos, porque o Verratti está arrebentando, 100 jogos, 50 gols, artilharia daqui, artilharia dali, e vamos que vamos, tá de parabéns o nosso centroavante Pablo Verratti. Meus amigos, agora vamos falar aqui, antes da gente falar do Transferban, vamos falar um pouco de material esportivo. Porque a gente toma conhecimento. Não, primeira coisa, né? Primeira coisa, eu tenho que desmascarar aí alguns vagabundinhos aí. Tá? Tem que desmascarar alguns vagabundinhos aí. Porque tem vagabundinho que fica vindo aqui no YouTube, fica vindo na internet, pra pegar aquele torcedor distraído, que quase não acompanha, que trabalha pra caramba, que não tem tempo, né? Pra poder caçar o like desse torcedor. Tem vagabundinho que colocou esses dias aqui no Vasco Bruma, né? Tem gente colocando Bruma aqui no Vasco de novo esses dias aí, né? Tem vagabundinho já tirando o Léo Jardim do Vasco, sabe? Eu fico só vendo essas situações aí. E tem vagabundinho também que fica dizendo que a Nike ainda não está acertada com o Vasco. Então a gente observa que as pessoas, tem muita gente que se diz vascaíno, mas não estão preocupados com o Vasco. Estão preocupados em dizer que são os bonzões, os maiorais que têm a informação, para caçar o like da galera, para ter visualização na internet. Isso dá nojo, isso me deixa maluco, deixa indignado essa situação. Para começo de conversa, a Puma, de fato, ela disputou, ela concorreu esse pleito para fornecer material com o Vasco contra a Nike, mas o Vasco preferiu a proposta da Nike. Inclusive, a primeira proposta que o Vasco que o Vasco recebeu foi da Puma, tá? A Puma foi a primeira ali dessas grandes a colocar uma proposta na mesa oficial para o material esportivo. O Vasco esteve muito próximo de acertar com a Puma. O Vasco marotamente divulgou na mídia essa suposta proposta da Puma. Isso chegou lá na Nike. A Nike falou, opa, vamos ter que cobrir. A Nike veio e fez uma proposta melhor. As duas são muito gigantes, mas a Nike um pouco mais impacto, sobretudo aqui na América do Sul, do que a Puma. E aí o Vasco chegou a um acordo com a Nike, tá? O Vasco já tem pré-contrato assinado com a Nike, já tem sacramentado. A partir de janeiro de 2026, conhecido também como ano que vem, né? O Vasco vai estampar, ao invés de termos isso aqui, teremos aquele, o símbolo da Nike no peito da camisa do nosso gigante da colina. Dentro dessa situação, vazou nessa segunda-feira uma informação aí de que a Nike já teria entrado em contato com alguns lojistas do setor varejista e também do setor atacado, né, que são donos de shoppings, donos de lojas, dessas grandes redes de lojas de materiais esportivos, já para mostrar o material da nova camisa do Vasco, do novo enxoval do Vasco. Parte desse enxoval já foi aí apresentado pelos comerciantes, para parte dos comerciantes, né, que vendem aí o varejo e o atacado dos do material esportivo do nosso Vasco. E fato é que a Nike já deu uma prévia, né? A prévia foi bom, né? A prévia foi demais. A Nike deu uma prévia, né? Deu um spoiler no valor. Tá? A camisa de torcedor, que é aquela, igual que os caras usam, só que é com material
bom também, mas sem todos os patrocínios e coisa e tal. Essa vai estar na casa de R$400. Já a camisa de player, né, de jogador, né, match day, aquela camisa de dia de jogo, de jogador mesmo, com todos os patrocínios, com a costura especial, algo diferenciado, essa já vai estar na casa de R$700 a R$750, tá? Algo que já é normal, tá, meus amigos? Você vai aí na loja, eu nunca fui, nunca entrei, né? Mas a gente passa no shopping, aí tem lá a loja, por exemplo, do Vasco, aí tem a loja do Mulambo da Gávea. A loja do Mulambo da Gávea é patrocinada pela Adidas, né? A gente vê lá as camisas deles também completona lá, 750, 800, quase 900 pratas uma camisa. Aí tem a outra versão de torcedor mais básica, 290, 380, 450, 500, de acordo com a oferta e a promoção de cada loja. Isso eu estou falando da Adidas lá no rival. A Nike no Vasco não é diferente, tá? Vai ser bem parecido isso mesmo. Mas hoje, as camisas da capa já estão girando em torno de 350 a R$400. Eles já lançam a camisa do Vasco da capa 380, 399, para depois cair um pouquinho ali para 300, 280, 270, 240, mas fica mais ou menos nessa média. A da Nike vai ser a mesma coisa. Os caras vão lançar ali 400, 450, R$500, aí vai caindo 350, 300, R$290, de repente com sorte, tá? Aí tem gente que fala assim, mas eu não vou gastar 400 pratas numa camisa não, dá para comprar a tal da tailandesa, primeira linha, né? Aquela que vem lá da China e coisa e tal. Bom, eu não vou mentir para vocês não, já tive muito material assim e de fato é muito igual mesmo. E você paga às vezes menos de 1/3 do valor que seria comprar a original. Por outro lado, comprando a original, a gente está ajudando o nosso clube, né? Então tem esses dois lados da moeda, mas assim, Nike é Nike, é uma qualidade estrondorosa. O designer é muito legal. Tem uns designers que estão jogando na internet aí, nada a ver, com gola branca e dourada, com a faixa toda distorcida aqui no peito. Gente, vamos com calma, tá? Até porque a Nike ela tem meio que um padrão. Ela tem meio que alguns padrões de camisas, alguns modelos que eles trabalham mundo afora. Por exemplo, o Corinthians lançou uma camisa nova agora. Eles são, né, a fornecedora deles é a Nike, lançaram uma camisa nova agora. Não é Vasco, tá? Mas é uma camisa legal, uma camisa bonita. Preta e branca com Nike ali, coisa e tal. A do Vasco pode ter algo semelhante, mas também não será igual. Até porque a Nike sabe que o torcedor do Vasco é singular. O torcedor do Vasco da Gama é um torcedor único, né? Então, é claro que eles vão criar camisas especiais. Tem gente já se apavorando, dizendo que a Nike está inventando, que não sei o quê, porque não dá. Vamos com calma. Muitas dessas coisas que jogam na internet aí, é cavadinha, é a famosa fake news, né? Montagem que a rapaziada faz e joga aí para ver se cola, né? Até porque a Nike não iria já agora divulgar, já assim com 6 meses, 7 meses de antecedência, o seu material, o seu design, até mesmo pela questão do contrato que o Vasco tem hoje com a capa. Salvo engano, acho que nem pode ser divulgado um novo material esportivo de uma outra fornecedora agora com um contrato em vigência com a capa. Tem toda essa situação, tá, meus amigos? Então, só para poder encerrar esse assunto, a Nike será a fornecedora do Vasco, a informação que nós temos oriunda de dentro do Vasco da Gama, a fornecedora será a Nike, e vai ser a partir de janeiro do ano que vem, com as camisas aí de jogo, né? Aquela camisa de torcedor na casa de 400 e aquela camisa, né, profissional zona, com todos os patrocínios, com tudo mesmo, top zona, na base de 700 a 750 reais. Meus amigos, agora vamos falar aqui sobre São Januário. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Se tratando da reforma de São Januário envolvendo potencial construtivo. Será votado na próxima sexta-feira, conhecido também como dia 23 de maio, a SPE. O Álvaro, o que é esse negócio de SPE? Gente, SPE é uma sigla da nomenclatura Sociedade de Propósito Específico, tá? E isso foi homologado lá junto ao projeto de lei do potencial construtivo, obrigando o Vasco a criar uma comissão especial. Essa comissão especial para poder encabeçar essa sociedade de propósito específico. Nessa sociedade de propósito específico e o conselho que está encabeçando, a gente tem conselheiro do Vasco,
a gente tem grande benemérito, a gente tem pessoas da atual gestão e também pessoas ligadas ao governo ali do município do Rio de Janeiro e também da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, como por exemplo a Vaninha, que é a presidente da Associação de Moradores. Então, é algo especificado em lei. E essa SPE, ela precisa ser aprovada no Vasco. Uma vez que ela for aprovada, ela será tramitada e aí o Vasco vai poder dar início às vendas do potencial construtivo, dos terrenos que o Vasco adquiriu lá na Barra, né, da Tijuca no Rio, aqui no Rio de Janeiro, em relação ao nosso potencial construtivo. E aí o Vasco vai poder dar início às obras. Então olha só, nessa sexta-feira nosso clube vai ter uma AGE. Álvaro, o que é a AGE? A AGE é uma Assembleia Geral Extraordinária, tá? O Vasco, como outros clubes, outras agremiações, o Vasco tem periodicamente as suas Assembleias Gerais, né? Que são lá no Conselho Deliberativo, são ali na sede náutica, toda aquela coisa, o benemérito, o grande benemérito, conselheiros e não sei o que lá, aquele quebra-pau que dá sempre no Vasco, né? A AGE é uma Assembleia Geral Extraordinária, que foge do comum, do cotidiano. E essa AGE será aberta para a votação do sócio estatutário do Clube de Regatas Vasco da Gama, para votar a favor ou contra a SPE, a Sociedade de Propósito Específico, e também a mudança do estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, uma vez que será implementada a AGE, tem que ser modificado o estatuto. Eu só faço uma ressalva em relação a mudar o estatuto. Tá? Da última vez que mudaram o estatuto do Vasco, entregaram o Vasco, como se diz assim, de porteira fechada, com a chave na mão, para um grupo norte-americano chamado 777, e ó, o Vasco quase quebrou. Vocês sabem disso, né? Então eu tenho medo disso, né? Eu tenho medo disso. Então vamos ficar de olho nessa questão de mudança do estatuto. Mas a princípio, nessa sexta-feira, vai acontecer a votação, vai haver uma AGE no Vasco, uma Assembleia Geral Extraordinária, para que os sócios estatutários votem sim ou não em relação à sociedade de propósito específico e também essa mudança, vamos dizer assim, seria como se fosse uma emenda, né? Como se algo semelhante a uma emenda no estatuto do nosso clube, tá, meus amigos? Fica então o registro para vocês. Agora, vamos falar de Transferban. A FIFA comunicou o Vasco da Gama nessa segunda-feira. O Transferban. Transferban nada mais nada menos que é uma punição. É uma punição onde o clube fica impedido de contratar e também de registrar novos jogadores como atletas do clube. Isso é um mecanismo da FIFA para blindar clubes que têm dinheiro a receber de outros clubes e para frear, né, o gasto desenfreado, o gasto irresponsável no meio do futebol. E a bola da vez é o Vasco, né? O Vasco se colocou nessa situação. O Vasco, o que aconteceu? Gente, esse Transferban, ele é por conta do Adson, viu? Existe um outro Transferban que o Vasco pode levar em relação ao Juan Esforza, do News Old Boys. Mas esse processo que corre na FIFA é do Nantes, da França. O Vasco da Gama, por sua vez, veio a público nessa segunda-feira e confirmou que, de fato, deve mesmo valores ao clube francês pela contratação do nosso atacante Adson. O Vasco deve aí 3.895.000 euros ao Nantes, tá, meus amigos? Na cotação de hoje, 24.700.000 reais, quase 25 milhões de reais é o valor que o Vasco tem que pagar aos franceses pela contratação do Adson, tá? Só que o que acontece? O Vasco tinha a esperança que com a recuperação judicial, o Vasco colocou a transação envolvendo o Juan Esforza, a transação envolvendo até o próprio João Vitor, a transação envolvendo ali o Adson, entre outros atletas, o Jair, o Paulo Henrique. E o que acontece? O Vasco pensava, o jurídico do Vasco imaginava
colocando essas transações na recuperação judicial e começando a pagar a partir do ano que vem, que é o prazo estipulado pela Justiça, que tem ali um trâmite, né, tem todo um processo na recuperação judicial, o Vasco imaginava que não sofreria transfer ban, uma vez que estaria respaldado pela recuperação judicial. Tá? Porque a recuperação judicial existe justamente para isso, para dar um fôlego, né, para quem está devendo ali, conseguir respirar, organizar a casa para depois voltar a pagar os seus credores. E nesse caso, um dos credores é o Nantes da França. O Nantes não tem nem que ver com isso, não tem nada a ver com isso. Os caras venderam o jogador já há 2 anos, o cara tá aqui no Vasco e os caras querem. Eles querem o dinheiro deles, eles estão corretíssimos, estão certos. E o Vasco, por sua vez, confirmou que está devendo esse valor e diz que está tomando todas as medidas cabíveis ali, mediante ao seu departamento jurídico de futebol, para tentar reverter essa situação junto à FIFA. O Vasco entende que é uma questão de jurisprudência, né? Porque hoje, aqui no nosso país, nós temos a questão envolvendo o Vasco da recuperação judicial, né? E temos também a questão aí, vamos dizer assim, na esfera do futebol mundial, né? A FIFA. Então, assim, hoje a justiça aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, dá esse respaldo para o Vasco através da recuperação judicial, mas a FIFA fala, ó, tem que pagar o clube lá. Então o Vasco está no meio dessa situação, ainda bem que a janela ainda não abriu, mas o Vasco tem que correr contra o tempo, desembolsar esses 20 e poucos milhões de reais aí para resolver esse problema. É claro que se chegar lá no Nantes com uma parte desse valor, com certeza o Nantes deve dar uma recuada na FIFA, a FIFA já tira o transfer ban e o Vasco consegue renegociar. Agora, se deve, tem que pagar, tá? Se deve, tem que pagar. E aquilo, gente, o Nantes não tem nada a ver se o Vasco está em recuperação judicial ou não, né? Então é muito complicado essa situação, né? A gente vê aí o Pedrinho Botox batendo no peito, que faz, que acontece, faz, acontece. Agora o Vasco levou um transfer ban. Gente, transfer ban também, por transfer ban, o Vasco levou transfer ban na era do Campelo, levou transfer ban na era do Salgado, levou transfer ban na era da 777, tá levando o primeiro transfer ban agora na era do Pedrinho. Eles vão rebolar lá, vão dar o jeito deles, vocês podem ter certeza disso, e vão ter que pagar. Entrar num acordo lá, fazer alguma coisa, porque o Vasco não pode ficar sem contratar. E a gente sabe que se a gente quiser alguma coisa além desse campeonato que brigar na parte de baixo, teremos que contratar jogadores com qualidade. Meus amigos, agora se tratando da CBF, daqui a pouco a gente fala do jogo, né, Vasco e Operário. Porque olha só, o candidato único à presidência da CBF, o Sami Chaldi, ele que foi aí apoiado, né, logo de cara pela diretoria do Vasco. O Vasco logo levantou a bandeira apoiando o Sami Chaldi, ele que é da Federação de Roraima, salvo engano, eu falei ontem aqui no canal. Fato é que o Sami Chaldi já apresentou o seu projeto, apresentou aí as suas promessas de campanha, né, para o futebol brasileiro, que são aí tirar a liga do papel, né, fazer aí nossa liga de futebol independente, deixando os clubes cuidarem da liga, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, como é, por exemplo, lá na Premier League, na Inglaterra e outros lugares. E a CBF cuidaria apenas do futebol feminino e da organização dos estaduais, é claro, também da seleção masculina de futebol, né? Então, a primeira proposta seria essa, tirar a liga do papel, para a gente ter uma nova liga aqui no futebol brasileiro, onde os clubes controlam a Série A do futebol brasileiro. A segunda proposta do projeto de candidatura de Sami Chaldi à presidência da CBF também envolve aí, meus amigos, a arbitragem, a profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro. Outra proposta de projeto é a padronização nos gramados aqui do nosso futebol, que a gente reclama muito isso, quase toda rodada a gente está falando aqui de gramado ruim. O Sami Chaldi também promete tentar organizar os estaduais, reformular os campeonatos estaduais e automaticamente dando aquela reorganizada também no calendário do futebol brasileiro. Então vamos lá, só para resumir, não conheço o cidadão, o candidato à presidência da CBF, confesso a vocês que eu não conheço o trabalho dele, até porque ele não é aqui do Rio, não é da Federação do Rio nem nada. Então se eu falar, eu conheço o Sami, coisa e tal, é mentira.
E a maior parte dos jornalistas também não conhecem, tá? Vamos ser bem sinceros. Só quem conhece de fato ele mesmo são os jornalistas lá do estado dele, tá? Porque a maior parte do pessoal do Brasil inteiro, ninguém sabe quem é Samir Chaldrun. Todo respeito ao candidato, que é uma questão que de fato, né, a gente não conhecia. Passamos a conhecer agora porque o Vasco entrou na parada e coisa e tal, e tem essa candidatura. Mas assim, resumindo, de bate pronto, essas propostas do Samir Chaldrun, gente, aqui no Brasil, o brasileiro tem um problema muito sério. O brasileiro tem o problema de goteira, tem o problema de falta de água, tem o problema da poeira, tem o problema do esgoto. Faz de conta só. Aí vem um candidato na eleição e promete tudo isso. Vou tirar sua goteira, vai ter água limpa, não vai ter mais poluição e não sei o quê. Né? Toda aquela mentirada. A gente vê aí nas eleições presidenciais de 4 em 4 anos a patifaria que é. Entra candidato, sai candidato, os caras falam tudo que os bobos do povo, que somos nós, tudo que a gente quer ouvir. Né? Eles falam que vai melhorar o emprego, que vão valorizar a moeda do real, que vão investir na educação, vão investir na segurança pública, no saneamento básico, porque é picanha, porque não sei o que lá, porque as forças armadas, e aquela palhaçada toda. O que acontece? Passa o dia 12 de outubro, passa as eleições, meu irmão, os caras não estão nem aí se tem brasileiro passando fome, se tem gente desempregada, se tem gente morrendo em fila de hospital, se tem gente aí precisando de remédio, morrendo em casa porque não tem remédio, vagabundo contrabandeando remédio. Os caras não estão nem aí. Trazendo isso agora para o futebol, que é o nosso foco aqui, não estou dizendo que o Samir Chaldrun, o candidato à presidência da CBF, é dessa laia aí. Não estou dizendo que ele é. A questão é, ele está prometendo tudo que a gente quer ouvir. Porque hoje, para o brasileiro que acompanha futebol, o torcedor de futebol aqui no Brasil, que acompanha, como nós acompanhamos, são todas as reclamações de nós brasileiros. O Campeonato Brasileiro tem que ser organizado independentemente da CBF, a arbitragem tem que ser profissionalizada, a CBF tem que cuidar só do futebol feminino e da seleção brasileira e reorganizar os campeonatos estaduais. A gente fala de a CBF tem que padronizar os gramados, tem que organizar, né, para poder ter um padrão de qualidade, tem que repensar esse calendário. Então, assim, são narrativas que eu, por exemplo, já aqui no canal, já há 2 anos, eu falo isso quase toda semana. Quase toda semana eu estou batendo em uma dessas teclas aí. Ou na organização do campeonato, ou do gramado, ou da arbitragem, ou do calendário, estaduais e coisa e tal. Então, assim, ele pode ter jogado pra galera? Pode. Mas ele falou tudo aquilo que todo torcedor quer ouvir. E sabe qual é a minha ressalva? Que eu não consigo confiar nada contra o Samir Chaldrun. Nunca vi o homem na minha vida. Tô vendo agora, tô conhecendo agora aí pela internet, pela televisão. É complicado, porque a gente, como se diz, gato escaldado tem medo até de água gelada, né? Pois bem, a gente já fica com 2 pés atrás, porque o Pedrinho falou da CBF, a Leila Pereira falou, o John Textor falou, o presidente do Flamengo falou, do São Paulo falou, lá o Júlio Casares, o do Palmeiras, o do Grêmio falou, do Inter falou, a SAF do Bahia falou, do Fortaleza, todo mundo reclamou da CBF. Quando chegou aí 40 dias atrás, todo mundo votou a favor do Edinaldo Rodrigues. Todo mundo. Todas as federações dos 26 estados, inclusive o Distrito Federal, 27 votos a favor, e todos os clubes da Série A e Série B do futebol brasileiro. Então o que me deixa desconfiado é isso. Porque os caras reclamavam pra caramba do Edinaldo, mas votaram a favor dele. Agora o Edinaldo saiu, o Vasco foi lá, meio que lançou, né, apoiou a candidatura do Samir Chaldrun, que é o candidato único, vai ser votado aí nos próximos dias e provavelmente será o presidente da CBF, e já chegou prometendo mundos e fundos, né? Se ele vai fazer ou não, só o tempo vai nos mostrar. E eu vou cobrar e vou cobrar o Pedrinho também, porque o Pedrinho foi lá levantar a bandeira para apoiar o cara, para entrar na CBF, não foi? Então se o cara entrar na CBF de fato e ele não fizer o que está prometendo, eu vou cobrar o Samir Chaldrun e vou cobrar o Pedrinho Botox também, que é o presidente do Vasco. Porque quando o Pedrinho toma uma decisão dessa, não é uma decisão do Pedrinho, não é uma decisão do CPF lá, do Pedro Paulo de Oliveira, não. É uma decisão, ele está representando 25 milhões de torcedores do Vasco.
Quando um dirigente do Flamengo toma uma decisão também, ele está representando a torcida inteira do Flamengo. Quando o dirigente do Corinthians toma uma decisão, ele está representando a torcida do Corinthians e aí por diante. Então eu vou cobrar. Eu vou cobrar. E se o Samir Chaldrich de fato mudar o panorama do futebol brasileiro e fizer metade pelo menos do que está prometendo aí, eu vou aplaudir. Vou aplaudir ele e vou aplaudir também o Pedrinho que levantou a candidatura dele. Agora, se der ruim, eu vou cobrar geral. É simples assim. Ainda se tratando de CBF, Samir Chaldrich pretende contar com o Rodrigo Caetano na seleção brasileira, como coordenador de seleções. Tá? O Samir Chaldrich pretende contar com o Rodrigo Caetano na seleção brasileira. Com isso, ficou ainda mais distante a possibilidade, que já era muito remota, do profissional vir trabalhar como diretor de futebol do Vasco da Gama. Então fica aí o registro para vocês. Meus amigos, falamos de muita coisa, agora vamos falar do jogo, né? Hoje à noite, nessa terça-feira, tem Bacalhau, tem Vascão em São Januário, Vasco e Operário, pela Copa do Brasil, com transmissão, sabe aonde? No Premiere e no Sport TV, hein? Vou pegar até um negócio aqui. No Premiere e no Sport TV, o Vasco enfrenta o Operário, meus amigos, pela terceira fase da Copa do Brasil. Pela terceira fase da Copa do Brasil. E olha, o Vasco está preparadíssimo para esse jogo, hein? Preparadíssimo para esse jogo. E o Operário também, né? Claro, diga-se de passagem. Então, assim, empatou, pênalti. Se o Vasco vencer, passa de fase. E se o Operário vencer, o Operário, no caso, passa de fase. Nessa noite de terça-feira, o resultado que o torcedor do Vasco quer é vitória, vitória, né? Como diz o nosso Fernando Diniz, né? V de vitória, V de Vasco, vitória. Todos nós esperamos, de fato, essa vitória. E olha só, o Operário, que já se encontra, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, já estão hospedados para esse jogo, né? Já estão concentrados aqui no Rio. O Operário deve entrar em campo com a seguinte escalação, né? Provável escalação, né? É claro que os professores podem surpreender de última hora, mas a provável escalação do Operário para esse jogo deve ser com o goleiro Elias, Thales na direita e a dupla de zaga com Joseph e Alan Godoy. Lateral esquerdo, o Gabriel Feliciano. Aí no meio campo, Fran Sérgio, Juan Zuluaga, Bosquilha e Rodrigo Rodrigues. E um ataque com Alano e Daniel Amorim. Daniel Amorim, ele mesmo, gente, que passou aqui no Vasco em 2022 na Série B. Tá? Então essa é a provável equipe que deve enfrentar o nosso Vasco hoje à noite, diante o Operário comandado pelo treinador Bruno Pivetti. Né? Bruno Pivetti, que desde o início está falando, né? Que o propósito deles é passar de fase, né? Só que o Vasco também quer passar de fase, né? Então, vamos lá. Vamos ter esse duelo entre o Fernando Diniz e o Bruno Pivetti. O nosso Vasco, comandado pelo Fernando Diniz, ex-atacante do Fluminense e boxeador, brincadeiras à parte, né? O nosso Fernando Diniz, né? Ele que está tentando implementar o tal do dinizismo aqui no Vasco da Gama, né? Tomara que dê muito certo. Eu, na rua, né, é muito legal, porque a gente vai no mercado, vai na padaria e coisa e tal, encontra um, encontra outro. Encontrei com dois amigos meus hoje, né? Com o Joãozinho, gente fina, um abraço, Joãozinho, tamo junto, aqui de Visconde de Mauá, de Maringá. E com o Carlinhos, né? Outro vascaíno também. E os dois falaram, e aí? Será que agora vamos ganhar alguma coisa? Será que dá para buscar algum título, né? Então, tipo assim, eu falei, vamos com calma, né? Vamos com calma, mas olha, se essa moda pegar, dá para sonhar, né? Então, assim, a gente começa a perceber, o torcedor do Vasco, de fato, nós estamos muito carentes mesmo para ganhar título, né? Claro. E que, assim, bastou um jogo bem jogado com a equipe comandada pelo Diniz, que é aquilo que a gente falava uma semana atrás, a galera meio que já mudou de opinião e já começaram a enxergar de uma outra maneira. Olha, se continuar jogando assim, se meter um ataque no Operário, depois meter um ataque lá no Melgar, aqui no Rio, dá pra... de fato dá mesmo. Agora, o Vasco só depende de si próprio. Os jogadores só dependem deles mesmos. Né? O treinador chegou, está fazendo a parte dele,
a comissão técnica também. A gente tem um plantel, todos nós sabemos, limitadíssimo, né? O nosso time é muito limitado. Se sair um cara do time titular, a gente já não tem outro na mesma levada, no mesmo nível técnico para colocar, né? Então a gente tem essa dificuldade, tem algumas carências, inclusive no próprio time titular. Agora, se o Vasco seguir jogando como jogou contra o Fortaleza e o tal do dinizismo for implementado, dá para sonhar com alguma coisa. Só que, antes da gente sonhar com qualquer coisa, nós temos que passar de fase. Temos que passar de fase hoje contra o Operário. O Operário, já falei para vocês, a provável escalação. E o Vasco deve entrar em campo com o mesmo time que jogou os últimos 2 jogos. Tá? O Diniz não deve promover grandes mudanças na equipe. Até porque é o que eu acabei de falar. Faltam jogadores também. Então não dá hoje para você tirar um Verratti do time, tirar um Léo Jardim do time, porque você não tem outro cara no mesmo nível técnico para colocar na equipe. Então é aquela escalação que o torcedor do Vasco já fala de olho fechado, né? Vamos aqui, ó, na brincadeira, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Luiz Gustavo. Na zaga. Lateral esquerdo, Lucas Piton, e o meio-campo com Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. E um ataque com Ryan do lado direito, Nuno Moreira do lado esquerdo e Verratti centralizado. É isso, uma criança de 8, 9, 10 anos que acompanha o futebol já fala o time do Vasco de olho fechado. De olho fechado, não tem pra onde correr, não tem o que mudar nesse time. No máximo aí é um Tietê por um Jair, talvez um Matheus Carvalho, né? Não tem o que fazer assim, ou de repentemente um Luiz Gustavo por Maurício Lemos, mas só se for necessário, porque o Luiz Gustavo tá jogando bem, né? Então o Diniz não deve mexer nessa equipe, tá? O Coutinho está suspenso para o jogo contra o Fluminense do sábado, fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, mas entra em campo nessa terça-feira pela Copa do Brasil. Quem é um ponto de interrogação é o Dimitri Payet. Se ele for para esse jogo, né, na minha humilde visão e opinião, eu acho que se o Payet for relacionado, ele deveria ficar no banco ali, é claro, e entrar na segunda etapa, na minha humilde opinião. Por quê? Já para ele ir ganhando ritmo para o jogo de sábado. Porque no sábado não teremos Felipe Coutinho, está suspenso, foi expulso contra o Fortaleza aqui em São Januário. E para o Payet pegar ritmo, né? Porque não dá para ele cair de paraquedas no clássico Vasco e Fluminense no Maracanã, e aí 15, 20 dias sem jogar bola, do nada, né? Titular. Né? Minha visão, não sei, não estou lá todos os dias, não sou treinador do Vasco, mas eu, na minha humilde opinião, faria algo do tipo. Levaria o Payet para esse jogo, deixaria ele no banco, Felipe Coutinho titular. Na hora que o Coutinho cansar, o Coutinho vem, Payet entra na segunda etapa, já para pegar ritmo de jogo. E a gente sabe que ele tem técnica para isso também, para jogar. E aí, é claro, para depois estar com mais ritmo, né, treinando durante a semana, para enfrentar o Fluminense no sábado. Gente, se ele vai permanecer no Vasco ou não é uma outra história, a questão do Payet. Né, o contrato dele ainda tem ainda. Dá para ele jogar ainda alguns jogos com a camisa do Vasco, tá? Há quem diga que ele já avisou que vai entregar a casa dele, há quem diga que não sei o que. Vamos ter que aguardar, gente. Não adianta. Essa decisão parte do jogador e da diretoria. Às vezes a diretoria quer que o Payet fique, mas o Payet às vezes não quer ficar no Brasil, quer voltar para a França. Às vezes a diretoria não quer que o cara fique, mas às vezes ele quer ficar, entendeu? Então vamos ter que aguardar. Fato é que a gente vai precisar de um camisa 10 contra o Fluminense. Para o jogo contra o Operário, ainda poderemos contar com o Felipe Coutinho, né? Claro que lembrando que ainda temos também o menino, o Zuccarello, né? Que tem muita qualidade, e o Fernando Diniz sabe trabalhar com a garotada da base. A gente viu uma mudança substancial no futebol do Ryan. A gente viu o que o Diniz fez lá no Fluminense com garotos da base, com o Joe Kennedy, com outros jogadores lá, né? Botou os meninos para jogar futebol. E o Vasco tem uma base muito, muito sólida, uma base muito fértil, que produz bastante. Né? Hoje nós temos aí o goleiraço Felipe Gabriel na base. Temos também ali o menino lateral direito Paulinho. Tem um lateral esquerdo que eu sempre esqueço o nome dele. Vou ter que anotar o nome do nosso lateral esquerdo, gente. Peço perdão para vocês. Da base, né? Aí tem ali o nosso Zuccarello, né? Tem o menino GB, tem o Bruno Lopes, tem outros jogadores ali. Então, por que não? O Diniz pode aproveitar essa garotada também.
tá? O Diniz pode aproveitar. Falando em Diniz, falando em aproveitar jogador, tem uma especulação do Lima, do Fluminense, que pode pintar no Vasco. Olha, no último jogo o Lima não foi relacionado, tá, gente? Ele não foi relacionado. Não sei se tem a ver, mas vamos aguardar. O Diniz, onde ele passa, ele faz muita amizade. Ele pode ter feito uma amizade com o Lima, né? O Lima não vem jogando lá como titular, né? Aquela conversinha no pé do ouvido, o Lima fala, pô, vou jogar no Vasco. Então, não sei, vamos aguardar. É uma possibilidade. Inclusive o Diniz conta com o futebol do Juan Esforza, viu? Ele conta com o futebol do Juan Esforza, ele entende que dá para utilizar o Esforza, dá para aproveitá-lo no decorrer da temporada. Então tem muita coisa mudando, porque até 3 semanas atrás, o Carille, né, não contaria com o Juan Esforza, né? A gente sabe que o Vasco quase negociou o Esforza para o futebol dos Estados Unidos. E agora o Diniz chegou, né, e pode reaproveitar o jogador. Então tem essas situações aí. E para esse jogo, é força máxima para o jogo contra o Operário. Força máxima. Gente, não dá para cravar nada hoje em dia, porque futebol é complicado demais, é muito complicado mesmo. Mas olha, meu palpite é 2-0 Vasco. Vamos para cima, entendeu? Vamos para as cabeças, como se diz, né? Porque aí no sábado tem uma duríssima missão, Vasco da Gama e Fluminense. Eu tô ficando por aqui. A gente se vê nessa terça-feira, depois do jogo, na parte da noite, ali no finzinho da noite de terça-feira, pra gente esmiuçar tudo. Os assuntos que forem surgindo durante essa terça-feira. E também, é claro, falarmos desse jogo da Copa do Brasil. Se Deus quiser e os nossos jogadores fizerem por onde, a gente abriu um vídeo aqui, feliz da vida, que o Vasco avançou de fase. Para isso, temos que ganhar. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para todos vocês. Eu estou ficando por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!